Nosso corpo sempre nos dá sinais de que algo não está bem. Seja a pele mudando para um tom amarelado ou dores no estômago, sempre sabemos que algo está errado quando nossa aparência muda drasticamente. No entanto, em algumas ocasiões, esses sinais de alerta em nosso corpo não são tão visíveis e óbvios. Por isso teremos que prestar mais atenção do que o normal e saber o que estamos procurando. Um exemplo são os ouvidos, um órgão que geralmente passa despercebido, mas que pode nos dizer muitas coisas sobre nossa saúde e funcionar como um alerta para diversos problemas sérios de saúde. Mas que tipo de doenças podemos identificar em uma pessoa apenas observando seus ouvidos? Continue comigo, que a seguir descreveremos 9 problemas de saúde graves que seus ouvidos podem indicar apenas por sua aparência. Mas antes de entrarmos nos detalhes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossas publicações. Número 1. Zumbidos nos ouvidos. Sofrer de zumbidos ou assobios nos ouvidos pode ser uma clara indicação de que você tem uma deficiência auditiva parcial, que, se não tratada a tempo, pode se tornar uma perda auditiva total, também conhecida como tinnitus. Esses problemas podem ser temporários ou durar a vida toda. No entanto, os zumbidos também podem ser sintoma de outras doenças graves, como diabetes, pressão arterial alta, mudanças hormonais, doenças cardiovasculares e até tumores. Alguns medicamentos, como diuréticos anti-inflamatórios e aqueles à base de quinina, incluindo aspirina, medicamentos contra o câncer, antibióticos e antidepressivos, também podem causar zumbidos. Se você estiver tomando algum desses medicamentos e sofrer de zumbidos ou perda auditiva, fale com seu médico o mais rápido possível. Geralmente, basta parar de tomar o medicamento, mas é melhor que seu médico decida. Se a pressão arterial for a responsável pelos zumbidos, coisas como ingestão de álcool, cafeína ou estresse podem aumentar a pressão arterial e causar o ruído, pois os vasos sanguíneos perto do ouvido se tornam rígidos e menos elásticos, fazendo com que o fluxo sanguíneo seja mais forte e barulhento. Lesões no pescoço ou na cabeça e certas condições, como a doença de Meniere e fibromialgia, também podem desencadear zumbidos nos ouvidos. Número 2. Dor no ouvido. Uma dor leve ou intensa no ouvido que dura horas geralmente é causada por uma infecção no ouvido, que provoca inflamação nas diferentes estruturas do ouvido, causando dor. No entanto, isso nem sempre é o caso, pois a dor no ouvido também pode ser um sinal comum de várias doenças, e geralmente vem acompanhada de outros sintomas como vermelhidão, febre, dor na mandíbula, garganta, coceira, zumbidos, vertigem e, em casos extremos, drenagem de líquido. Embora a dor possa ser tratada com medicamentos vendidos sem prescrição, como ibuprofeno, naproxeno ou paracetamol, é recomendado consultar um médico imediatamente para uma avaliação profissional e evitar complicações, pois a dor pode ser causada por uma doença latente mais séria, como o transtorno da articulação temporomandibular ou um tumor. Outras causas menos graves incluem otite externa, conhecida como ouvido de nadador, irritação por trauma leve, excesso de cerúmen, objetos estranhos no ouvido e insetos mortos. Número 3. Surdez em um só ouvido. Também conhecida como surdez unilateral ou hipoacusia unilateral, essa doença refere-se à perda auditiva em um dos ouvidos, que pode ser leve ou severa, mas afeta significativamente a qualidade de vida. Pessoas com surdez unilateral frequentemente têm dificuldade para entender o que os outros dizem em lugares barulhentos, para localizar de onde os sons vêm e para ouvir pessoas de um lado. Essa doença geralmente é hereditária, mas pode ter outras causas graves, como resultado de uma lesão na cabeça, infecção viral ou bacteriana, ou até mesmo ser causada por um neuroma acústico, um tumor benigno que pode exercer pressão no cérebro e causar zumbidos, perda de equilíbrio e audição no ouvido onde está mais próximo. Nesse caso, você pode precisar de exames periódicos, radioterapia ou cirurgia para a remoção do tumor. Além disso, a surdez unilateral pode ser causada por condições autoimunes, onde o sistema imunológico ataca as células do ouvido interno, levando à perda auditiva. Outra possível causa é a exposição a ruídos altos e prolongados, que pode danificar as estruturas sensíveis do ouvido interno. A exposição a certos medicamentos ototóxicos também pode resultar em perda auditiva unilateral.
é essencial buscar diagnóstico e tratamento precoces para minimizar os impactos na comunicação e na qualidade de vida. Aparelhos auditivos e implantes cocleares são algumas das soluções que podem ajudar a melhorar a audição em casos de surdez unilateral. Número 4. Dormência do ouvido. Este é um dos sinais mais perigosos que o ouvido pode dar, especialmente quando vem acompanhado de outros sintomas como dormência de parte do rosto, dificuldade para falar ou fraqueza nos membros, indicando um derrame cerebral iminente. Um derrame cerebral é muito sério e pode causar danos irreparáveis ao cérebro ou até a morte. Se você sentir dormência no ouvido junto com os outros sintomas, chame imediatamente o número de emergência para receber ajuda médica. Se a dormência vier acompanhada de vertigem e perda de audição em um ou ambos os ouvidos, pode ser a doença de Meniere, causada por infecção, tabagismo ou consumo excessivo de sal. Dormência acompanhada de formigamento até os membros pode ser neuropatia periférica, um efeito comum da diabetes, causando danos irreparáveis ao sistema nervoso. Outras causas comuns de dormência incluem infecções, bloqueio por excesso de cera de ouvido ou objetos estranhos e água presa no ouvido. E a exposição a toxinas ambientais pode causar sintomas neurológicos semelhantes. É fundamental buscar orientação médica para determinar a causa exata da dormência e iniciar o tratamento adequado. Número 5. Cera de ouvido úmida, pegajosa ou com mau cheiro. A cera de ouvido é a maneira natural do ouvido se limpar e evitar que bactérias, sujeira e poeira entrem nos canais auditivos. No entanto, se a cera de ouvido começar a ficar pegajosa, muito úmida ou com mau cheiro, isso pode indicar uma infecção, acompanhada de outros sintomas como falta de equilíbrio, dor e zumbidos no ouvido afetado. Um estudo de 2009 realizado por cientistas japoneses encontrou uma relação entre cera de ouvido com mau cheiro e a mutação de um gene conhecido por causar câncer de mama. Apesar de mais estudos serem necessários para confirmar essa conexão, o melhor é consultar um médico para tomar as medidas e estudos necessários para verificar se você tem câncer de mama, especialmente se houver histórico familiar da doença. Além disso, cera de ouvido com mau cheiro pode ser sinal de otite externa, uma infecção no canal auditivo externo, que pode causar dor intensa e inchaço. Não é recomendado tentar remover a cera de ouvido com objetos pontiagudos, pois isso pode empurrá-la mais para dentro do ouvido, causando bloqueios ou perfuração do tímpano. Em vez disso, procure um profissional de saúde para uma limpeza segura e adequada. A higiene adequada dos ouvidos é essencial para prevenir infecções e outras complicações auditivas. Número 6. Orelhas vermelhas. O avermelhamento das orelhas é comum e, na maioria dos casos, não é motivo de alarme. No entanto, alguns sintomas que acompanham o avermelhamento das orelhas podem requerer atenção médica. As causas mais comuns de avermelhamento incluem vergonha, reações emocionais fortes, mudanças hormonais, temperatura, exercício, certos alimentos, medicamentos e álcool, além da exposição prolongada ao sol. O síndrome da orelha vermelha causa ardor insuportável e pode provocar dores de cabeça fortes e enxaquecas. O avermelhamento também pode ser causado por infecções bacterianas como erisipela ou pericondrite, e por lesões ou picadas de inseto, afetando o tecido que cobre a cartilagem. Outra doença que pode causar orelhas vermelhas é a policondrite recidivante, uma doença autoimune que torna as orelhas sensíveis e vermelhas, podendo se estender a outras partes do corpo e causar perda auditiva permanente se não tratada. Além dessas causas, a exposição a temperaturas extremas, tanto frio intenso quanto calor, pode fazer com que as orelhas fiquem vermelhas temporariamente. Algumas pessoas também podem experimentar orelhas vermelhas como uma resposta a alergias alimentares ou medicamentosas. A hipertensão ou pressão alta é outra condição que pode levar ao avermelhamento das orelhas devido ao aumento da pressão nos vasos sanguíneos. Em alguns casos raros, o avermelhamento persistente das orelhas pode ser um sinal de uma condição mais séria, como um problema cardiovascular subjacente. É importante monitorar a frequência e a duração do avermelhamento das orelhas e consultar um médico se o sintoma for persistente ou acompanhado de outros sinais preocupantes. Número 7. Coceira nos ouvidos.
Você tem tanta coceira que seus ouvidos começam a doer quando você os coça? Embora existam várias razões possíveis para isso, o mais provável é que você tenha uma infecção ou uma doença de pele causada por fungos, especialmente se começar a sair um líquido branco do seu ouvido. Nunca é uma boa ideia se coçar sem controle, pois isso só aumenta a área de infecção. Também não deve inserir nenhum objeto, pois isso pode danificar seriamente seu ouvido, especialmente os pequenos ossos que nos ajudam a ouvir. O melhor é consultar um médico o mais rápido possível para que a infecção seja tratada com antibióticos imediatamente. A coceira também pode ser causada por uma reação alérgica da pele a cremes, produtos de beleza novos, shampoos, brincos de certos materiais como níquel ou pelo uso de fones de ouvido. Por fim, excesso de cera nos ouvidos também pode causar irritação e coceira. De qualquer forma, a coceira nos ouvidos não é normal e você deve consultar um médico para uma avaliação imediata, especialmente se a coceira durar mais de um dia. Número 8. Lóbulos com uma marca ou linha diagonal. Isso é conhecido como o sinal de Frank, e não é mais do que uma linha diagonal que atravessa todo o lóbulo da orelha como uma ruga. Infelizmente, esse estranho traço tem sido relacionado, através de diferentes estudos, a um alto risco de derrame cerebral. Em uma pesquisa feita em Israel, os cientistas encontraram que, dos 241 pacientes que sofreram um derrame cerebral, 79% tinham esse pliegue estranho nos lóbulos de suas orelhas. Adicionalmente, foi encontrado que dos 66 pacientes que sofreram um derrame isquêmico, todos tinham sofrido um ataque cardíaco previamente. Com base nesses resultados, os especialistas concluíram que o sinal de Frank é um grande indicativo de um alto risco de derrame cerebral ou ataque cardíaco. O pliegue pode indicar um fornecimento deficiente de sangue aos lóbulos das orelhas ou um sintoma de enfraquecimento dos vasos sanguíneos. A razão desta marca não foi comprovada, mas os cientistas acreditam que está relacionada à má circulação sanguínea para os lóbulos das orelhas. Portanto, se você detectar essa marca profunda nos lóbulos das suas orelhas, é preciso falar com seu médico para realizar testes adicionais e descartar ou tratar os fatores de risco de um derrame cerebral, diminuindo a probabilidade de sofrer essa doença antes que seja tarde demais. Número 9. Marcas na pele ou anomalias na estrutura das orelhas. Algumas marcas na pele ou formas irregulares na estrutura das orelhas podem indicar problemas nos rins. Isso ocorre desde o desenvolvimento fetal, quando os rins e as orelhas se formam simultaneamente, refletindo problemas nos rins através das orelhas desde o nascimento. Alguns bebês nascem com muitos furos e pliegues nas orelhas, causados pela síndrome de Beckwith-Wiedemann, um transtorno de crescimento que pode tornar o bebê maior do que o normal, com língua grande e baixos níveis de açúcar no sangue. Além disso, anomalias estruturais nas orelhas podem estar associadas a outras síndromes genéticas que afetam múltiplos sistemas do corpo, incluindo os rins. É importante que crianças com essas características sejam avaliadas por um pediatra para monitoramento e possíveis intervenções precoces. Pais e cuidadores devem estar atentos a essas marcas e buscar orientação médica para garantir um desenvolvimento saudável. Além de problemas renais, essas anomalias podem ser indicativas de outras condições congênitas que requerem um acompanhamento médico detalhado. Identificar essas características cedo pode ajudar a gerenciar e tratar qualquer problema subjacente de maneira mais eficaz. Os ouvidos são órgãos importantes além de permitir a audição. Alertam sobre problemas de saúde, desde derrame cerebral até diabetes ou tumores. Sempre preste atenção ao que acontece com seus ouvidos e procure uma avaliação médica o mais rápido possível. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou deixando 2 vídeos na tela que tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.